Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Boa tarde também aos nossos amigos, aos irmãos também de outras igrejas que nos acompanham. Estamos aí contentes aí, dando início a mais uma semana. A nossa semana começa no domingo, na verdade, né? Mas é a nossa primeira edição do Pão das Três da semana. Eu sou o pastor Júnior, quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Sempre solicitamos aí que os irmãos continuem compartilhando os vídeos e abrindo salas de vídeo. E como eu comentei no culto de ontem, né, comentei no culto noturno, e é algo que a gente tem percebido, eu particularmente estou muito contente de saber, de ver o envolvimento dos irmãos, o compartilhamento dos irmãos aí, a presença dos irmãos nos cultos também, ali ao vivo, o número de views aí que os nossos vídeos têm tido, mostrando que realmente os irmãos têm visto, que realmente os irmãos têm participado das nossas atividades online. E lógico, né, sempre, né, isso aí não substitui, né, em termos de grandeza, de eficácia, né, os cultos presenciais, mas é o melhor que nós temos para esse momento, e a gente vai fazer. Se é o que temos condições de fazer, é o que vamos fazer. E esperamos aí em breve, né, o nosso retorno às nossas atividades. A gente tem saudade, a gente tem necessidade, a gente sabe das vantagens, mas mesmo assim nos alegramos com a presença dos irmãos nas nossas lives, né? A gente percebeu aí durante uma semana, aí, uns 3 ou 4 cultos mais ou menos pelo YouTube, que o número de pessoas participando ao vivo estava extremamente baixo, né? A gente tinha uma média de 110, 120 pessoas nos cultos pelo YouTube no domingo. Na quarta-feira a gente tinha ali 80, 90 pessoas. Aí os números estavam assim, 19, 20, 30. A gente acabou descobrindo que era um bug do próprio YouTube. E a gente percebeu rápido, né? Porque quando terminava os cultos, o número de visualizações já estava dentro dos padrões que a gente estava acostumado. E agora as coisas normalizaram. E isso nos leva a crer que, como eu disse, né? Já disse para algumas pessoas, o nosso povo não nos abandona, né? A igreja está com a gente, vocês estão participando e vamos continuar firmes. Já conseguimos aí vislumbrar algum tipo de solução no horizonte. Parece que a pandemia está vivendo um dos seus momentos mais duros, né? De maior número de contágios, até de mortes. A gente está vivendo um momento muito complicado, talvez até mais complicado desse ponto de vista do que lá no começo, em março e abril. Mas tem também a possibilidade aí, já tem gente sendo vacinada aí pelo mundo, lá na Europa, nos Estados Unidos também, e a gente acredita que em breve também já terá vacina aqui no Brasil. Alguns de nós vamos demorar muito tempo para tomar essa vacina, né? Por causa da idade, por causa de outros fatores, mas a gente fica feliz de saber que os profissionais da área de saúde, as pessoas do grupo de risco, elas vão poder então se vacinarem em breve, e a gente tem orado muito por isso, e orando então, lógico, para o retorno da nossa vida normal, da nossa tranquilidade, né? O pessoal até parou de falar aquela história do novo normal, né? Eu nunca comentei a respeito do novo normal, porque o novo normal nunca me pareceu algo normal, né? Então, a gente às vezes o pessoal cria expressões e muita gente antecipou aí as previsões, né? Lembra lá 9 meses atrás, vai acabar a igreja, as igrejas vão se dissolver, a gente vai embora, pastores vão abandonar seus ministérios. E assim, é lógico que se você pegar os números ali e quiser manipular para defender esse tipo de ideia, você vai conseguir, né? Não vai brigar comigo porque eu não vou ficar perdendo tempo de discutir esse tipo de coisa. Mas a verdade é que a igreja segue firme e forte. O que a gente observa é que os pastores se adaptaram, as igrejas se adaptaram, os irmãos estão produzindo, estão crescendo, estão preocupados, estão correndo atrás. Então, quando a gente olha aqui a realidade das igrejas batistas aqui da nossa região, com as quais nós temos mais contato, né, a coisa está andando. No final de semana, a gente teve até posse de pastor, né? Pastor Antônio, filho aí, tomou posse lá na igreja Filadélfia. Então, isso é sinal de que as coisas estão andando, as igrejas estão agindo, estão trabalhando, a nossa igreja também está agindo, está trabalhando. As nossas entradas financeiras mantêm-se as mesmas, porque os irmãos são fiéis. A nossa oferta missionária, ela foi como se fosse uma oferta da igreja reunida presencialmente. Nós estamos em campanha de missões agora para a América Central, com o nosso pastor Jadai Souza. As coisas estão andando, né? Estamos aí falando do Natal, pregando, edificando a vida dos irmãos, os irmãos edificando as nossas vidas, os ministérios funcionando.
E é isso aí que a gente tem que visualizar, é isso aí que a gente tem que pensar. Hoje a gente vai meditar até um pouquinho a respeito disso, né? Dando continuidade lá, nossas reflexões lá em 1 Coríntios capítulo 4, que eu comecei no último Pão das Três, sobre nada sabemos, né? Foi isso que eu chamei, se você viu aí na chamada do nosso vídeo aí, é sobre nada sabemos. E realmente nós não sabemos nada. Precisamos da luz divina e de uma humildade muito grande da nossa parte para reconhecer as nossas incapacidades e aprendermos de Cristo, né? Através da sua palavra, o que é verdade, termos algum conhecimento que seja verdadeiro, que seja útil. E vamos pensar também no que a gente faz com esse conhecimento, né? Paulo vai ensinar para a gente um pouquinho a respeito disso hoje. 1 Coríntios capítulo 4, só 3 versículos aí, né? O 6, o 7 e o 8, mas que já tem informações aí, coisas aí para a gente meditar e pensar bastante nessa tarde. Vamos orar, e após a nossa oração, nós vamos cantar o hino 137, que a gente costuma cantar muito na ceia, né? O Pão da Vida, né? Mas ele não fala só a respeito disso, né? Ele está falando exatamente dos olhos abertos pelo conhecimento de Cristo e da maneira como Cristo satisfez abrindo os olhos da multidão, no partir do pão, dando vida, né? Dando vida às pessoas. Então, é um hino que nós podemos cantar em todos os cultos, em qualquer momento, principalmente para pensar nesse conhecimento que vem de Cristo e que edifica as nossas vidas. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por mais uma tarde, muito obrigado por mais um Pão das Três, obrigado a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Nesse momento em especial, reunidos, ó Deus, com a Tua igreja, com o Teu povo, vamos cantar, vamos meditar, ó Deus, na Tua palavra e rogamos, ó Deus, que a Tua bênção esteja conosco durante todo este encontro. Que ele seja feito, ó Pai, conforme a Tua vontade, não para satisfazer, ó Deus, os nossos desejos, mas sim para que as nossas necessidades, ó Pai, sejam supridas e aquilo, ó Deus, que o Senhor vê e enxerga, ó Pai, como necessidade, como prioridade nas nossas vidas, possa se fazer, ó Deus, também realidade nesse dia. Continue nos guardando, continue nos abençoando, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, o Pão da Vida, Pão da Vida. Tá, vamos cantar aqui. Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida ao pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Curtinho, né? Mas muito bonito. O pão da vida, pão da vida. Vamos meditar então um pouco na palavra de Deus agora. Já disse para você, está aí também na descrição do vídeo, né? Eu sei que você consegue acompanhar e consegue ver. 1 aos Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ou como a gente chama, né? Aí reduzidamente é de 1 aos Coríntios, capítulo 4, os versos de 6 a 8. Então eu vou ler, a gente vai orar, depois da nossa oração, a gente reflete um pouquinho, então, sobre o que o texto tem para nós hoje, o que a palavra de Deus tem para a gente hoje. E diz assim: E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Por que tem essa diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. E prover a Deus reinássemos, para que também nós reinemos convosco. Amém?
Isso aí é o texto para a gente meditar hoje, né? Um texto daqueles não muito simples de entender. A gente vai tentar entender o contexto para ver do que o apóstolo Paulo está falando, mas já fica antecipado que é a igreja de Corinto, né? Que era uma igreja bastante complicada, mas através das complicações dessa igreja a gente é capaz de aprender bastante coisa aí. Vamos orar? Pai, mais uma vez, ó Deus, fale aos nossos corações através da Tua palavra. Reconhecemos, ó Pai, o quanto não sabemos e o quanto precisamos, ó Pai, de um conhecimento verdadeiro que venha da parte do Senhor. Nessa tarde, fale aos nossos corações, trazendo, ó Deus, a Tua mensagem e gravando, ó Deus, nas nossas mentes, ó Deus, e nos nossos corações, a Tua palavra. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então, 1 Coríntios capítulo 4. A gente já viu um pouquinho do contexto aí no nosso último encontro no Pão das Três, né? Sobre Paulo como ministro, como dispenseiro de Cristo, sobre fazer a vontade de Deus, e mesmo preocupado com a vontade dos homens, não se medir pelo julgamento dos homens, da certeza que a gente tem que ter no nosso coração de quem julga de verdade as nossas obras é o próprio Deus, e isso deve fazer com que a gente trabalhe com diligência, com responsabilidade, que a gente viva de uma forma sacrificial realmente para Cristo, tá? Então, esse texto é uma continuidade dessa conversa, né? Então, o apóstolo Paulo já começa no versículo 6 falando isso, né? Eu apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo. Apolo que é um grande companheiro, né, de ministério aí do apóstolo Paulo. Muitos até atribuem a Apolo, né, a carta aos Hebreus. Então, é uma pessoa que está ali do lado dele, eles estão vivendo aquilo que eles estão pregando e aquilo que eles estão ensinando. E agora, nesse trechinho, ele vai trabalhar algumas questões ali com a igreja de Corinto, não só nesse trecho, né, mas na carta também. E a primeira coisa que ele está questionando, obviamente, é o orgulho dos coríntios, não é? Então, aquela cidade ficava num lugar muito importante, era uma cidade de pessoas ricas, de pessoas cultas. E é interessante notar que mesmo depois de convertidas, né, depois de crentes, elas continuavam muito orgulhosas, né? E o orgulho delas era em vários sentidos. Elas tinham orgulho por causa das suas posses materiais, a gente vê isso, né? Os ricos se colocando sobre os pobres. Aliás, a gente vê isso no contexto da ceia, lá na frente, 1 Coríntios 11. A gente vê um orgulho espiritual neles por causa da presença de alguns dons na vida de alguns e ausente na vida de outros. E eles julgavam que alguns dons, como principalmente o dom de línguas, fazia de alguns superiores aos outros, uma bobagem. E nesse trecho em particular, parece que o que ele está questionando, na verdade ele está questionando, é o conhecimento, né? As coisas que aqueles irmãos aprenderam e estavam desenvolvendo. Então, um orgulho focado no conhecimento que aquela gente tinha adquirido. Então, o apóstolo Paulo está questionando isso. Falou, vocês são orgulhosos e esse orgulho de vocês aí é uma coisa ruim, muito perigosa. Não só por causa dos seus fins, onde eles dão, né, o que eles produzem, mas é ruim já lá na sua origem, porque a origem desse orgulho de vocês é falsa. Por quê? Porque era um orgulho de alguém que tinha adquirido algo sem ajuda, sem o apoio de ninguém e tivessem de alguma forma desenvolvido aquilo sozinhos, né? Então, era um orgulho que era inocente, por um lado, e aí quando eu falo inocente, a gente sempre usa a palavra inocente num sentido muito positivo, né? De que é aquela pessoa que não sabe tudo. É interessante porque a inocência, dentro desse aspecto do homem caído, pode ser também um aspecto da nossa pecaminosidade. Olha só que interessante, porque a Bíblia mesmo diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, né, que é o pecado da omissão, ele está errando e está pecando. Lá no Antigo Testamento, você fazia ofertas pelos pecados cometidos na ignorância. Então, mesmo que alguém não saiba de alguma coisa, seja inocente nesse sentido, ela não deixa de ser responsável pelas coisas que ela faz ou pelas coisas que ela se omite fazer. Não, eu não fiz, não foi eu que pus a mão lá, não, mas a responsabilidade é tua. Ah, mas eu não sabia, mas você devia saber. É interessante que até o Código Penal, né? Eu não sou advogado, não sou jurista nem nada, mas a gente sabe que as pessoas elas podem ser presas e elas podem ser indiciadas e podem ser até condenadas
por coisas que elas fizeram sem saber, porque é previsto que um cidadão ele tenha a capacidade de medir os seus atos. A não ser que ele seja inimputável, aí no caso de loucura, de doença mental ou outro tipo de problema aí, tá? Mas de um modo geral você tem responsabilidade. Então, essa aparente inocência dos coríntios de ignorar esse preceito, de que a gente não sabe nada por conta própria, a gente sempre aprendeu ou recebeu de alguém, não os inocentava. Mas eles também colocavam uma cereja nesse bolo, que é a da carnalidade. Para usar esse suposto conhecimento adquirido por conta própria, para se colocar sobre os outros e para criar dificuldades dentro da igreja e atribuir a si mesmo alguns méritos falsos méritos, né? Coisas, é como um cara que, por exemplo, pega um diploma sem ter estudado, né? Pega um diploma sem nunca ter ido numa aula, pega um diploma sem nunca ter realmente aprendido alguma coisa. Então era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. Vocês primeiro que o conhecimento de vocês não é tanto assim quanto vocês pensam. Se existe alguma coisa, vocês não conseguiram sozinhos, e o que vocês estão fazendo com isso é uma coisa horrorosa, porque vocês estão criando dificuldade, problemas de relacionamento dentro da própria igreja e nas suas relações. Então, Paulo vai mostrar então que ninguém sabe nada sem ter aprendido, sem ter recebido de alguém. Absolutamente nada. Nós não temos nenhuma ideia original. Tudo que a gente diz, que a gente faz, que a gente pensa, a gente aprendeu de alguém. Do pai, da mãe, de coleguinha, do professor, lendo livro, no meio da rua, por experiência, a gente aprendeu de alguém, né? Ah, pastor, e os inventores e tudo mais, né? Existe um princípio, né, no mundo da física e da ciência que a gente pode aplicar também para o mundo do conhecimento teórico, né? Nada se cria, tudo se transforma. E aqui no Brasil tem aquela piadinha antiga que nada se cria, tudo se copia, né? E tudo se piora também, né? A gente não apenas copia, a gente dá aquela brasileirada e muita coisa a gente estraga. Tem coisa que a gente melhora também. Então, o conhecimento também, né? Nada se cria, tudo se aprende, tudo se recebe. Até mesmo os inventores aí mais audaciosos e eles partiram de conceitos, de ideias que existiam, eles foram dialogando, eles tinham ali matéria-prima. É lógico que eles têm a virtude de terem tido ideias, né? Ideias inovadoras, mas nem mesmo esses homens partiram do zero. Para eles, né, talvez o zero possa até ser a própria criatividade, a própria capacidade divina, né? Porque é Deus quem dá isso a nós, tá? Então, mesmo se eles tiverem algum mérito de ter desenvolvido alguma coisa a partir do zero, aquilo não é deles, aquilo foi algo que Deus concedeu a eles. Então, nem eles têm motivo para se orgulhar. E é isso que o apóstolo Paulo está insistindo. Então, outra coisa que ele vê como um derivado desse conhecimento auto-intitulado, né, autoprovido, né, e falso, é de que poderia criar no coração dos coríntios, e cria muitas vezes na nossa cabeça, a ideia de autossuficiência. É interessante quando alguém julga que já sabe tudo ou que consegue adquirir conhecimento sozinho, porque na verdade essa pessoa ela se fechou para a vida, né? Ela se fechou para a vida, então ela não aceita orientações, conselhos, ela não olha para os exemplos e para as experiências dos outros, ela tem a falsa ideia de que as coisas com ela serão diferentes, ou seja, ela vai fazer a mesma coisa que todo mundo fez e vai chegar num lugar diferente. Isso daí não é algo muito inteligente. Então, o apóstolo Paulo está questionando essa autossuficiência. Veja, por exemplo, que ele não está fazendo uma pergunta, já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais? Ele não está fazendo a pergunta, ele está afirmando, vocês já estão fartos, vocês já estão ricos, vocês já reinam sem nós. É lógico que isso aqui é uma ironia, não é verdade. Ele está falando para eles o que ele sabe que eles pensam, e olhando para a maneira como eles se comportam, e analisando que é esse o fundamento, é isso que está no coração daquela gente. Que eles já estão fartos, não precisam de mais nada, não precisam de mais ninguém, já estão ricos, ou seja, não tem mais nada para adquirir. E aqui Paulo não está falando de riqueza material, mas espiritual e de conhecimento. E sem nós reinais, ou seja, autossuficiência, vocês não precisam nem de nós mais, né? É lógico que Paulo ele não está pensando numa dependência eterna dos crentes, não é isso que ele está dizendo. O que ele está questionando aqui, obviamente, essa autossuficiência daquela gente, de achar que eles não precisam de absolutamente nada, né? E o que acontece? Ele mostra que esse sentimento que aquela gente tem no coração de já ter tudo,
é exatamente o sentimento que vai levá-los para o buraco, vai levá-los para o nada, vai jogá-los numa vida vã e vai mostrar, e vai no futuro produzir um buraco existencial, um buraco na mente e no peito dessa gente, onde essa gente vai se sentir vazia e absolutamente sem nada. Então olha que interessante, né? Se eles continuassem daquela forma, né, tão orgulhosos, o fim deles seria um fim absolutamente complicado, um fim absolutamente terrível, e o apóstolo Paulo está advertindo, obviamente, para que esse tipo de coisa não aconteça. E lógico, né, de alguma forma, também, ele até termina com a ironia, dizendo assim, e prover a Deus reinasseis para que também nós reinemos convosco. Ele até faz uma brincadeira, que obviamente é uma ironia do apóstolo Paulo, mostrando o ridículo daquela situação. É como se ele dissesse assim, eu até queria que esse pensamento de vocês fosse verdade, porque vocês estariam reinando, e nós, né, que somos irmãos, somos daí da igreja também, estaríamos reinando com vocês. Mas ele coloca aqui no condicional, prover a Deus, mas não é verdade. Então ele está dizendo o seguinte, ó, baixa a bola, vocês não reinam em nada. Eu até gostaria que vocês reinassem, porque se vocês reinassem eu também me beneficiaria disso, mas baixa a bola, porque isso aí não é verdade. Então é um ensino, né, bíblico, falando sobre humildade, falando sobre a falsa inocência, sobre o perigo do orgulho, sobre a necessidade de continuarmos crescendo e aprendendo cada vez mais uns com os outros. Então eu tiro aqui pelo menos umas 3 lições aqui muito importantes, e a primeira delas é a seguinte, quem pensa que sabe mais que os outros é carnal, inocente, no pior sentido da palavra, e iludido. Então é muito interessante porque a gente realmente sempre pode aprender coisas com qualquer pessoa que seja. E às vezes as pessoas elas nos ensinam não apenas fazendo afirmações, mas às vezes até fazendo perguntas. Porque às vezes as pessoas fazem perguntas para a gente que obrigam a gente a olhar para o mesmo assunto de um ponto de vista diferente, para o qual a gente não tinha imaginado. E isso não quer dizer que a gente vai mudar de ideia ou destruir o que a gente sabia, mas às vezes a gente vai até ampliar o nosso conhecimento e vai ver que existia uma falha na nossa forma de pensar e de perceber as coisas. Então isso é muito interessante. Não só na igreja, né, mas a gente sempre convive o tempo todo com pessoas que elas julgam saber muitas coisas e é sempre muito difícil o convívio com essa gente. Parece que a postura cristã, né, é uma postura assim, de bastante humildade, de saber que a gente ainda tem muita coisa para aprender, de que a gente realmente pode aprender as coisas com os outros a respeito de tudo, a respeito de tudo, a respeito da Bíblia, da vida cristã, do funcionamento da igreja, de como o mundo está funcionando e como é que a gente deve ter cuidado, o que a gente tem que fazer para não se vender a ele, para não ser enganado, para não ser feito de ser esmagado realmente pelo mundo. Então é isso. A gente tem que escolher também as pessoas, né, que a gente vai ouvir. E é sempre bom tentar captar pessoas que tenham posturas humildes, né? E a humildade a gente percebe pelo grande conhecimento e também pela grande capacidade de dialogar e de conversar a respeito disso. Os coríntios, você pode ver que a arrogância deles provavelmente fez com que eles se fechassem e a igreja foi partidarizada. Isso é algo muito complicado, muito complicado. Uma segunda coisa que eu já falei aqui, vou repetir, a gente não sabe nada por nós mesmos e por isso também nós não somos donos do saber. É muito interessante. Estava vendo uma aula de filosofia e olha que interessante, né? Aí o professor estava conversando com os alunos e ele fez uma provocação lá que foi tão interessante. Ele disse assim, existem níveis diferentes de conhecimento, né? Então existem pessoas que elas até fazem afirmações a respeito de coisas, mas se você perguntar para elas qual é a fonte daquele conhecimento, onde elas viram aquilo, elas não são capazes de dizer isso.
Aí você poderia dizer assim, pastor, mas isso aí é uma grande vantagem. Isso aí é uma grande vantagem, porque quer dizer que a pessoa já absorveu e já se apossou do conhecimento. A questão é que muitas vezes, quem é assim, é uma pessoa que na verdade ela começa a pensar coisas, sem necessariamente ter um aprofundamento e sem saber exatamente qual é a origem das coisas que ela acredita. E saber a origem das coisas que ela acredita é muito importante. Olha uma coisa de natureza muito prática. Os irmãos, muita gente gosta de compartilhar frases, dizeres, slides da internet no Facebook, no coisa, e continuem fazendo isso. Mas tem que saber de onde veio. Porque muitas vezes você está compartilhando alguma coisa, uma coisa às vezes séria, importante e tudo mais, e às vezes a fonte é ruim. A fonte às vezes é até perigosa. Então você tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. A gente precisa saber de onde vem o nosso conhecimento. No caso do apóstolo Paulo e no caso da Bíblia, isso também se torna num ato de reverência, num bom sentido, né? De nós também mostrarmos a nossa gratidão e o nosso reconhecimento por aqueles que batalharam antes de nós e permitiram que aquilo que eles fizeram chegassem a nós para a nossa vida. Isso é uma coisa muito importante, né? Então, desde uma coisa simples, por exemplo, a nossa igreja tem 50 anos, né? O pastor Israel já está à frente da igreja há 32 anos. Olha uma coisa muito interessante que a Vila tem, isso é uma virtude impagável. Ela nunca se esquece dos seus antigos pastores. Tem foto lá no gabinete, os irmãos antigos estão sempre contando a história, tem sempre gente rememorando, e os novos, eles não podem perder isso, não podem perder. Se as coisas chegaram até aqui é porque muita gente fez isso. Então, desde aquelas pessoas lá que começaram a congregação, né? O pastor Rivas, que era do Brooklyn, na época que a igreja foi organizada, o primeiro pastor da igreja, quem foi ordenado, quem foram os diáconos, quem foram os professores de EBD. Essa história é uma história de conhecimento. A gente tem que reconhecer que muita gente veio antes de nós. Isso é humildade, isso é algo muito importante, tá? E, finalmente, uma coisa que a gente sempre diz para as pessoas, né? O conhecimento ele se constrói coletivamente. E a melhor maneira de construir coletivamente o conhecimento é compartilhando o conhecimento. Conversando, trocando ideia, aprendendo com o outro, ouvindo, fazendo ligações, corrigindo seus pensamentos, acrescentando coisas que faltam, mudando conceitos que estão errados, reavaliando. Então, o conhecimento sempre é algo que se constrói coletivamente, né? Então, olha que interessante, né? Eu gosto muito de escrever e eu gosto de escrever porque eu gosto de ler os trabalhos dos outros também. E a gente constrói as coisas a partir daquilo que os outros escreveram. Então, alguém já escreveu, já pensou, entrega a informação para você, os dados para você, e você trabalha em cima daqueles dados que foram dados, né? Repetir aqui, né? Ficou engraçado. Em cima dos dados. Então, você vai aprender com aquilo. Isso vale para o Evangelho. Por que a gente diz que a igreja é estruturada sobre o ensino dos apóstolos? Porque eles foram usados por Deus para produzir as cartas dos evangelhos, para que chegassem até nós e a partir daqui nós dessemos continuidade ao que eles começaram. Os fundamentos estão todos postos, não precisamos colocar mais nenhum fundamento, mais nenhuma coluna, está tudo dado, está tudo colocado nas escrituras e a gente continua realizando a obra a partir do conhecimento. Pontos obscuros que a gente não entende muito bem, a gente martela em cima, a gente consegue entender de uma forma mais sistemática o que eles ensinaram e transformar isso em algo prático, isso é conhecimento. E isso a gente faz estudando a nossa Bíblia em casa, discutindo na escola bíblica dominical, lendo um livro, escrevendo um texto, compartilhando coisas nas redes sociais. E isso é a construção. Porque, na verdade, é a minha provocação hoje, né? Nada sabemos. Na verdade, a gente não sabe nada, né? À medida que se avança no conhecimento, né, aqueles que chegaram lá um pouquinho, né, foram mais longe, eles disseram para a gente, chegando lá, que a impressão que tem é que quanto mais se sabe, menos se sabe, né? Parece que quanto mais conhecimento nós temos, mais a gente tem a ideia do tamanho da nossa ignorância e do tamanho de um universo insondável. Então a gente pensa, para encerrar, né,
que talvez a ideia de não saber, não ter essa arrogância de dizer que tem algum tipo de conhecimento, seja coisa de gente sábia, e as pessoas arrogantes, né, que dizem que sabem de alguma coisa, na verdade, são tolos que não merecem ser ouvidos, né, não merecem ser atendidos. Vamos orar por eles para que Deus tenha misericórdia e principalmente para que nós não sejamos tolos a essa altura da vida também, do nosso entendimento, que no fundo, nada sabemos. Amém? É isso aí. Não tem pedido? Vejo um dedo ali balançando, dizendo não. Vocês estão discretinhos, né? Tem uma ou outra live que aparece a sua voz. Por mais que eu provoque, ela não fala. Só fala não e dá risada. Vamos lá, gente. Nós temos aqui a lista de pedidos de oração, até mais ou menos dentro. Os pedidos que a gente tem são os pedidos que já vêm circulando com mais frequência, né? Nós temos nossos irmãos idosos. Ora, eu continuar orando pela vida de pessoas da nossa igreja que estão com Covid, o Cleita, a Danuta. Ontem a Silvanei me mandou um recado também. Ela e o Júnior, né, e o Heriberto estão com Covid também, já confirmados. Ela passou aí um final de semana meio ruizinha, mas já está melhorando. O Júnior já deu um passo além, né, na doença, parece que já está melhorando também. Aí tem as duas crianças, né, provavelmente foram infectadas também, mas estão sem sintoma nenhum, tá? Das crianças não tenho certeza, mas o Júnior e a Silvanei estão doentes. O Miguel e a Alice eu não sei. Tem a irmã Vaninha, a irmã Cida Teixeira, o Wilson, Gabriel Santana, a Irailda, a sua irmã Tata, tá? Orando aí por esses irmãos. Nós temos um primo da Rose também, né? O primo do Almir, né? O pedido da Rose também está com Covid. Então, o Covid está chegando cada vez mais perto da gente, né? Cada vez mais próximo aí. Ninguém deseja pegar, mas, né? Sou humano e nada do que é humano reputo alheio a mim, de dentro para fora e de fora para dentro, né? Tanto daquilo que a gente faz e pensa, como daquilo que pode acontecer com a gente também, tá? Então, sejamos humildes aí. Vamos fazer a nossa parte direitinho, confiar no Senhor e esperar que a vontade dele seja feita. Aí nós temos a família da Nazaré também, né? Também com Covid, um pedido da Marta Souza, um pedido da Silene também sobre a Natália e o bebê. Temos orado também pela vida do Janilson, né, que é irmão do Gilmar e da Marta, bastante conhecido da nossa igreja também. Já foi membro da Vila também, muitos anos. A Andréia, filha da Lourdes, seu Carminho, pai da Kátia. Um pedido da Vanessa do seu Valmir. Continuar orando pela vida do pai da Jane, né, que é o seu João Freitas. A mãe da Paula Santos, né, que é a dona Maria Inês. A Ete, né, que é a irmã da Rosa Mello. Giuseppe, da nossa irmã Maria José. A Vera Lúcia, inclusive a irmã Iracema, ela viajou para lá, para visitar a filha. Em breve a gente deve ter notícias aí do que está acontecendo, tá? Até oramos, aí já tem alguns dias que a gente não acaba não comentando. O pai da Júlia também, o seu Elsomar, né, que faz um tratamento bastante complicado para o câncer. Vamos continuar orando pela vida dela. E nós temos aqui outros pedidos também, né? A Luíse, que a gente também não está conseguindo mais atualizar notícias da Luíse, tá? A mãe dela se fechou, não tem respondido aí os pedidos, as mensagens da Abigail Leite. E é lógico que a gente tem um limite para isso. A Abigail, ela tentou contato umas 2 vezes, não teve resposta. Então, a gente tem que respeitar também o desejo das pessoas. E a gente nem sabe o estado de saúde da Luíse, tá? A gente não sabe mesmo como é que ela está, não tem como saber, tá? Temos mais algum pedido aí? Agora chegou um. Muito bem. Muito bem, Tata. Obrigado pela notícia. Israel. Tá. Segunda Tata. Segunda Tata, obrigado, pastor Israel. Obrigado a Tata. Tá, a Danuta e o Cleiton estão melhores. Eu comecei com a Danuta, acho que a última vez foi no sábado. Acho que foi no sábado. Mas é bom saber que eles estão bem, estão melhorando, tá bom? Então nós temos uma turma de irmãos aí convidados, né? Com Covid aí. Vamos orar então, irmãos, pedindo a misericórdia do Senhor mais uma vez aí para as nossas vidas, colocando a vida dessas pessoas também, todas essas pessoas aí nas mãos do Senhor, e vamos confiando, e vamos orando, e vamos seguindo em frente. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma tarde em que
louvamos, ó Deus, o teu santo nome e nos colocamos também na tua presença para interceder pela vida de várias pessoas, ó Pai, pelas quais estamos orando já há bastante tempo, e também pedidos novos, ó Pai, que surgem e a tua igreja prontamente se coloca diante do Senhor em oração. Orar pela vida, ó Pai, da Nuta, do Cleiton, do Júnior, da Sivonei, e dos filhos também, desses dois casais que estão com Covid, que o Senhor possa curá-los, ajudá-los, ó Deus, a passar por essa fase mais crítica, ó Pai, da doença, e a se recuperarem, ó Deus, o quanto antes. Nós temos, ó Deus, outros familiares, outros amigos e irmãos da nossa igreja também, que também estão doentes, ó Deus, com Covid, alguns em situação bastante difícil, e peço que a tua misericórdia, ó Pai, possa alcançar os seus corações. Obrigado, ó Pai, pela recuperação, ainda que lenta também, do pastor Jubal, que, ó Deus, vai passar por uma cirurgia hoje, ó Pai, e já está mais consciente, está conseguindo ouvir, ó Deus, interagir de alguma forma com seus familiares, e oro para que a recuperação dele também seja plena. Abençoe, ó Deus, a vida da nossa irmã Iracema, a vida também de sua filha Vera. Não temos ainda notícias da sua viagem, mas pedimos, ó Deus, que a tua misericórdia esteja sobre a vida delas. Não temos informação também, ó Deus, a respeito da Luíse, não sabemos, ó Pai, como está, ó Deus, a família dela. O contato, ó Deus, foi encerrado, ó Deus, pela própria família, mas rogamos, ó Deus, a tua misericórdia, ó Deus, sobre aquele lar, sobre aquela casa, e pedimos, ó Pai, que o Senhor possa também falar, ó Deus, fortemente àqueles corações, apesar, ó Deus, de toda a tristeza e de toda a dor que eles têm vivido, ó Pai, nos últimos meses, talvez até nos últimos anos. Abençoe a vida também dos irmãos idosos, ó Pai, da nossa igreja, assim como dos irmãos que estão doentes, ó Pai, com doenças, ó Pai, mais crônicas, que têm sido tratadas aí ao longo do tempo. Eu te agradeço, Deus, porque eles têm se mantido firme na fé, firme no Senhor, têm participado, ó Pai, das nossas atividades, ó Deus, online. Sabemos do amor que eles têm pelo Senhor, ó Deus, e pela tua casa, e isso também, ó Deus, serve para nós, ó Pai, de alegria, de fortalecimento e de grande motivação para continuarmos em frente, ó Pai, estudando, pregando, realizando os cultos, ó Pai, tendo, ó Deus, companhias, ó Deus, tão especiais, de irmãos, ó Deus, que apesar das suas limitações físicas, ó Deus, e muitas vezes por causa também da idade, ainda continuam buscando, ó Deus, firmemente a presença do Senhor. Continuamos orando, ó Deus, pela vida das pessoas que estão internadas, orando para que o Senhor continue cuidando da vida dos profissionais, ó Pai, da área da saúde, médicos, enfermeiros, anestesistas, enfim, cientistas, ó Pai, estudiosos. Te agradecemos, ó Pai, porque já há, ó Deus, no horizonte próximo a possibilidade de uma vacina, pessoas já começam a ser vacinadas, ó Deus, pelo mundo, e peço, ó Deus, que essa imunização, ó Deus, seja bem sucedida e que em breve, ó Deus, possa chegar ao nosso país também, e principalmente, ó Deus, para a vida daquelas pessoas, ó Deus, que têm, ó Pai, certas debilidades físicas, certas limitações, para as quais, ó Deus, a Covid pode ser, ó Deus, algo mais grave. Continue, ó Deus, nos guardando, continue nos abençoando. Estamos chegando também ao final do ano, ó Pai, um ano de muito trabalho, um ano, ó Deus, onde coisas aconteceram de um modo diferente, mas, ó Deus, a Tua palavra continua sendo ensinada e continua sendo pregada. E é isso, ó Deus, que alegra os nossos corações, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar uma canção aqui, como é que chama? Um cântico, né? Eu fiz uma modificação na letra aqui. Quem conhece, vamos ver se pega. Tinha um trecho aqui que eu achei que não estava legal, mas a música parece boa. Terra enche os céus.
quão formoso és, Rei do Universo. Tua glória enche a terra, enche os céus, e que a glória dele possa encher, como diz aqui, né, a nossa vida da sua presença, do seu conhecimento, né, da sua graça, porque afinal de contas nós nada sabemos. Hoje é segunda-feira, então foi dia de Pão das Três, amanhã é terça, tem Pão das Três novamente às 15 horas com o pastor Márcio Sarraf, na quarta-feira às 20 horas, nós temos o nosso culto pelo YouTube com o nosso pastor Israel, na quinta-feira o pastor Israel vai estar então aí novamente na direção do Pão das Três, eu na sexta-feira, e os irmãos logo vão receber orientações aí a respeito das nossas atividades aí de final de ano. Fiquem ligados aí, fiquem sintonizados e aproveitem ao máximo tudo o que a gente ainda tem aí para acontecer nesses últimos dias aí do final de ano. Hoje já é dia hoje? Hoje já é dia 14, né? Já estamos aí no final do mês de meio, né? Quase na segunda quinzena aí, começando do mês de dezembro. Então, estamos bem no finalzinho do ano também, o ano de 2020. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos e nós nos encontramos em breve. Deus abençoe.